Nessa aula nós vamos falar sobre moedas virtuais, assunto que tem uma natural tendência de aumento nas provas de concurso em função justamente dos grandes comentários que nós temos no cotidiano sobre as moedas virtuais. Pessoal, quando a gente fala de moeda virtual, surge também o tema de moeda digital e criptomoeda. Então vamos conceituar separadamente esses três termos. Moeda virtual é um dinheiro, como o próprio nome diz, virtual, que não é regulamentado, mas que é aceito e distribuído entre membros de uma determinada comunidade virtual, independente de se é algo, vamos imaginar, eletrônico, computacional ou não, certo? Agora, quando nós falamos sobre moeda digital, nós podemos dizer que é um tipo de moeda virtual, aí sim, eletronicamente criada e armazenada. Percebe? O termo moeda virtual ainda não dá a obrigatoriedade de indício de dinheiro eletrônico. Mas quando eu digo que eu tenho uma moeda digital, aí sim eu estou indicando que é uma moeda virtual, um tipo de moeda virtual que é eletronicamente criada e armazenada em dispositivos computacionais. Outro ponto que também surge nesse tema é o que seria então uma criptomoeda. Pois bem, a criptomoeda então é um tipo de moeda digital que por sua vez é um tipo de moeda virtual. Mas por que eu chamo de criptomoeda? É aquela que obviamente então vai utilizar sistemas de criptografia para realizar as transações e também emitir novas unidades de moeda. Aí nós vamos dizer que esse é um tipo de criptomoeda porque usa criptografia para fazer as transações e também para a emissão das novas unidades. E quando a gente fala de criptomoedas hoje em dia, há uma gama incrível que a gente ouve falar no cotidiano, quer dizer, são muitas variedades e tipos de moedas virtuais que são enquadradas como moedas digitais, que por sua vez são criptomoedas. Entre elas, é claro que se destaca em primeiro lugar o Bitcoin aqui, que surgiu em 2008, tem o Litecoin, o Ripple, o Ethereum, o Dogecoin, o Monero, até o Petro, que é uma moeda virtual, uma criptomoeda, uma moeda digital que foi lançada em 2018 pelo presidente da Venezuela. Observa que até isso acontece. Então nós temos variedades e tipos de criptomoedas que surgem a todo momento. Aqui é só algumas que eu dou como exemplo. Claro, o destaque especial é para o Bitcoin. E por isso mesmo, como o Bitcoin é a moeda virtual ou digital mais propalada aí no mundo, então muito comum aparecer nas provas de concurso aí as sugestões do que seria o Bitcoin. Então nós temos que conceituar o Bitcoin como sendo uma moeda virtual, que é por si só uma moeda digital e que também é uma criptomoeda. Foi criado em 2008 e apresentada em uma lista de discussão por Satoshi Nakamoto, que a princípio é um nome fictício e até hoje não se tem muita certeza se Satoshi Nakamoto é o nome de uma pessoa, fictício de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, que é o que mais provavelmente acontece, que formaram aí inicialmente o Bitcoin. Bem, como eu disse, ele é uma moeda virtual, é uma moeda digital e é uma criptomoeda. Perfeito, mas é uma moeda digital descentralizada. E quando nós dizemos que é uma moeda digital descentralizada, o Bitcoin não é emitido e controlado por um governo central, certo? Ele pode ser enviado diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um determinado banco central intermediando essas transações. Bem, como eu disse, ele é uma criptomoeda porque as transações são realizadas através de sistemas de criptografia. O Bitcoin usa uma tecnologia conhecida como ponto-a-ponto, peer-to-peer, para realizar as operações sem a necessidade dessa autoridade central ou desse banco central. Essas transações dos Bitcoins são gerenciadas coletivamente pelos usuários desta rede Bitcoin. Então, o gerenciamento do Bitcoin é compartilhado em todos os participantes. Então, é um gerenciamento coletivo dos usuários desta rede chamada Bitcoin, certo? O sistema Bitcoin permite que essas transações sejam realizadas, como eu disse, então, sem intermediários, e elas são verificadas por todos os nós, os pontos de conexão desta rede
Bitcoin. Então há uma verificação por todos os pontos e por isso é possível realizar as operações sem intermediários. Essas transações são efetuadas e posteriormente são gravadas em um banco de dados distribuído que nós vamos chamar de blockchain. É como se blockchain fosse então um verdadeiro livro-razão indicando lá as transações que são feitas com Bitcoin. Blockchain a princípio significa então cadeia de blocos, mas conceitualmente é um livro-razão digital que essas transações que são feitas com as criptomoedas, elas são registradas cronologicamente e podem ser vistas publicamente, dando uma transparência importante ao sistema Bitcoin ou a outras moedas virtuais ou digitais ou ainda criptomoedas que se utilizam do que nós chamamos de blockchain, que é a base tecnológica para essas criptomoedas, é o blockchain, essa cadeia de blocos, esse livro-razão cronológico. Cada uma das transações, então, é transmitida para a rede e essas transações elas vão ser validadas pelos que nós chamamos de mineradores, que vão verificar todas essas transações. Os mineradores são os participantes que rodam o programa de mineração daquela moeda digital, daquela criptomoeda, para processar essas transações. E aí existem centenas de milhares de computadores ao redor do mundo processando ou tentando processar essas transações para gravar lá na blockchain, né? Os mineradores, então, eles rodam esse programa de mineração e vão recebendo novos bitcoins como recompensa desse processo de mineração após eles conseguirem processar um bloco de moedas. Então, basicamente, à medida que o minerador consegue minerar determinados blocos de transação, ele vai gravando isso, obviamente, na blockchain e vai recebendo como recompensa bitcoins. Por isso é chamado de processo de mineração, são chamados mineradores. Após essa transação ser reconhecida como válida, ela vai sendo adicionada no livro-razão, que eu chamei aqui de blockchain, nessa cadeia de blocos de forma cronológica. Essa mineração é um sistema que funciona através do consenso entre os participantes e serve para confirmar todas essas transações e incluí-las na blockchain, na cadeia de blocos. Uma transação, na verdade, quando ela acontece via Bitcoin, é uma transferência de valor entre carteiras Bitcoin, que são essas carteiras virtuais, e aí vai sendo incluída na blockchain cada uma dessas transações e os valores são transferidos, então, de uma carteira para outra. O Bitcoin de um determinado usuário é guardado na sua carteira digital. Quer dizer que quem tem Bitcoins tem lá uma carteira digital onde são armazenados os Bitcoins, são registrados eles. A carteira Bitcoin mantém uma informação secreta, que é a chave privada, que é usada para assinar essas transações, fornecendo então uma determinada prova matemática e criptográfica, comprovando que elas realmente vieram daquele dono daquela carteira Bitcoin. Essa assinatura ela também previne que a transação seja alterada por qualquer um depois que foi emitida, garantindo então não só a autenticidade daquela transação, mas também a integridade dessa transação. Todas essas transações, como eu disse, são divulgadas entre todos os usuários participantes e normalmente começam a ser confirmadas pela rede nos próximos 10 minutos após a transação acontecer, através desse processo chamado de mineração que a gente acabou de discutir anteriormente. Bem, a transferência então de bitcoins basicamente é uma transferência entre carteiras, onde um determinado valor de Bitcoin passa para um outro de carteira para carteira, e aí determinadas assinaturas são geradas para garantir a autenticidade disso e também a integridade. E aí vai lá o minerador, consegue minerar aquele blocos de transações, consegue gravar isso na blockchain e, como eu disse, ganha Bitcoins em troca desse processo de mineração. Aí se dá a transferência quando é validada e registrada na blockchain. O Bitcoin é um sistema chamado sistema open source, porque ele é baseado em código-fonte aberto. Todo o desenho, todo o design é público. Isto é, ninguém é proprietário ou controla o Bitcoin, quando na verdade todos podem participar desse sistema de criptomoeda. Através hoje em dia de boa parte de grandes mercados de câmbio, é possível inclusive trocar Bitcoins por moedas tradicionais como euro, dólar ou real, porque existem vários mercados que comercializam bitcoins e convertem isso para outras moedas, formando verdadeiros mercados de transações de criptomoedas e moedas digitais. O sistema Bitcoin
foi programado para emitir um limite de 21 milhões de bitcoins, por isso que hoje a transação se dá grande parte no seu fracionamento, pequenas frações de bitcoin que são comercializadas na grande maioria das vezes, né? Quando chegar nesses 21 milhões para a emissão de bitcoin.